E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui de processo civil, dando sequência ao estudo da competência territorial. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar aí com 3 artigos, os artigos 50, 51 e 52 do CPC, beleza? Não sai daí que eu volto já já. Seguinte, galera, nós vamos trabalhar então com 3 artigos que têm regras bem rapidinhas, bem tranquilas sobre competência territorial, tá bom? Vamos começar com o artigo 50 do CPC. Vamos dar uma olhada. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio do seu representante ou assistente. Bom, essa regra do artigo 50 do CPC, ela está em completa sintonia com a regra do Código Civil, né? Aqui a gente tem uma regra específica para tratar do incapaz, tá? Ou seja, daquela pessoa que por alguma razão tem a sua capacidade reduzida, tá certo? Ou não tem capacidade alguma, né? E aí o que acontece? O incapaz, o Código Civil, você sabe, né? Ele determina que se a incapacidade for absoluta, o incapaz tem que ser representado. Se a incapacidade for relativa, esse incapaz tem que ser assistido. Tudo bem? Então, no caso da representação, né, o incapaz ele precisa ter alguém para praticar os atos para ele. No caso da assistência, ele precisa de alguém para praticar os atos junto com ele. Tudo bem? Isso está lá na teoria geral da capacidade, estudado na parte geral do Código Civil. Para nós aqui do CPC, o que interessa é que se eu vou propor uma ação contra uma pessoa incapaz, o foro competente é o do domicílio do representante ou assistente do incapaz. O que está também em perfeita consonância com a regra do domicílio necessário. O domicílio do incapaz necessariamente é o domicílio do seu representante ou assistente. Tudo bem? Regrinha bem tranquila aqui pra gente. Vamos para o próximo artigo, artigo 51. Muito bem. Então, artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Galera, olha só, o caput do artigo 51 tem uma regra específica para aqueles processos em que a União figurar como autora, tudo bem? Então a União vai entrar com uma ação, seja ela qual for, aonde que a União tem que propor essa ação. Está aqui na resposta, domicílio do réu. É uma regra, né, geral, eu não sei se vocês já perceberam, mas em termos de competência territorial, o CPC trabalha muito com a regra do domicílio do réu, tá? Então, na grande maioria das ações, o domicílio do réu é o foro competente. Aqui, no caso, ele trouxe uma regra específica para a União, tudo bem? Se a União for autora, ela tem que entrar com a ação no domicílio do réu. O que faz bastante sentido, né, meus amigos? Porque você pensa, por exemplo, a União vai entrar com uma ação contra o seu Zé. O seu Zé, ele mora, sei lá no sertão da Paraíba, por exemplo. Imagina se ele tivesse que se deslocar para se defender da ação proposta pela União. Então, é uma regra que está perfeitamente em consonância com essa ideia de que o Brasil é um país muito grande. Agora, volta aqui comigo para a gente ler o que o parágrafo único diz. Olha só. Se a União for a demandada, ou seja, se a União for a ré, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou DF. Então, olha só que interessante, porque União, olha só, União como autora, a regra é uma, é a do 51 caput. A regra é foro de domicílio do réu. Agora, pela regra do parágrafo único, se a União for a ré,
existem 4 possibilidades. Ou propõe no foro de domicílio do autor, primeira possibilidade, ou no local de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no da situação da coisa, ou no Distrito Federal. Então, essa regra do artigo 51 é uma regra específica, falando aí sobre união como autora ou como ré, mas também não oferece nenhum tipo de dificuldade, tudo bem? E eu aproveito e já falo do artigo 52, que traz uma regra praticamente idêntica à do 51. Só que agora, no 52, o legislador escolheu tratar dos estados e do Distrito Federal. Vem comigo fazer a leitura. Então, olha só, artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o DF. Parágrafo único. Se o Estado ou o DF for o demandado, ou seja, se forem os réus, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, primeira opção, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, segunda opção, no de situação da coisa, terceira opção, ou na capital do respectivo ente federado, quarta opção. Tudo bem? Então, com isso, a gente viu aí essas regras que tratam especificamente dos entes federados, tá? Ah, professor, mas, poxa, o Código de Processo Civil não podia ter concentrado essas regras num mesmo artigo? Pois é, até poderia, mas por técnica legislativa, né, por uma opção do legislador, ele resolveu desmembrar. O artigo 51 trata especificamente da União e o 52 trata especificamente dos estados e Distrito Federal. Toma cuidado na hora da tua prova, porque você precisa averiguar qual é a posição que o ente federado vai ocupar na ação. Isso faz toda a diferença. Porque se a União, o Estado ou o Distrito Federal forem os autores, a regra, vocês sabem, domicílio do réu. Só que se a União, Estados ou Distrito Federal forem os réus na ação, aí você vai ter essas 4 opções, essas 4 possibilidades aqui que a gente conversou. Tudo bem? Atenção com isso. No mais, concluímos mais um vídeo sobre competência territorial, mas o assunto ainda não acabou. Então eu te convido para um próximo vídeo onde a gente vai tentar aí matar de vez a competência territorial. Tá bom? Abraço e bons estudos.